Boa noite! Esperar um pouquinho aí o pessoal entrar. Quem for assistir a live depois, essa live vai ficar gravada no meu IGTV e no meu canal do YouTube. Olá, Jéssica! Olá, Fê! Sejam muito bem-vindas! Gratidão por ter vocês aqui. Raquel, seja muito bem-vinda também. Oi, Gé, gratidão por ter vocês aqui. Uma live tão importante aí pra mim. Ai, Ianzinho, que saudade dele. Só fico babando aí, né? O Ian é filho da Fê, gente. E ele é muito fofo. Oi, Tila, seja muito bem-vinda. Tô aqui fazendo a minha primeira live com esse novo visual e é sobre não sobre o visual especificamente que eu vou falar, mas sobre autoaceitação. Hoje aí eu tenho uma super convidada que eu nem imaginava que estaria aqui na live hoje, que me ajudou muito nesse processo de autoaceitação também, que é a Eu Sou Felicidade, que é pura felicidade, a Fê, minha consteladora familiar e também que me conduziu em muitas jornadas aí do processo da ayahuasca, do rapé, da sananga, mas vou falar um pouco também mais sobre isso. Ai, Fê, gratidão. Ainda aí tô no meu processo da autoaceitação, né? Altos e baixos. Olha, horas eu me olho ali no espelho, eu acho, uhul, que massa, essa sou eu. E horas eu ainda tô num conflito de me olhar no espelho e dizer, meu Deus, essa sou eu. Mas faz parte desse processo aí. E eu tô muito feliz de te ter aqui, Fê. Acho que vai fazer bastante sentido muitas coisas que eu vou falar do que tu me conhece, né? Agora ele vem, né? A Fê sabe. Aí minha tia também sabe. Oi, Deise. Oi, mãe. Sejam bem-vindas. Só crespa, né, gente? Eu tava me escondendo atrás daquele falso eu que eu criei de uma pessoa de cabelo liso que não estava vindo bem. Lucas, Jay, meu amigo, seja muito bem-vindo também. Jay tem duas filhas mulheres, duas pequenas lindas. Espero que essa live consiga contribuir aí com a tua trajetória como pai, né? Os desafios que nós mulheres enfrentamos com a nossa aparência, com a nossa autoestima, com o nosso processo de autoaceitação. Faço votos aí que as suas pequenas lidem melhor com essa questão, não seja tão desafiador como foi o meu processo. Estão conseguindo me ouvir bem aí, pessoal? Só me acenem aí se vocês estão conseguindo me ouvir bem e me ver bem ou se tá falhando para eu dar sequência na live ou não. Estão me ouvindo? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Bom, bora lá, pessoal. Tá ótimo, massa. Que bom te ter aqui, Tila, massa. Pode ser que esteja com algum atraso aí, um delay. Gente, primeiramente eu tô muito feliz em ter vocês aqui. Hoje é uma live super importante para mim. É uma live onde eu estou colocando a minha verdadeira identidade aí à mostra para as pessoas. Tem muita gente aqui que talvez não tenha me visto ainda com cabelo assim, né, como ele é. Tô no processo ainda de arrumar esse cabelo que por muito tempo foi negado por mim, foi destruído, inclusive, por mim, pela falta de aceitação do meu cabelo. E para muitas pessoas, muitas vezes, é só um cabelo, né? Mas para quem tem a sua dor, da sua não aceitação, do seu corpo como ele é um processo muito doloroso. E de tantas coisas que eu já venci aí no meu processo de autoaceitação do meu corpo, eu cheguei no meu maior desafio, que é o meu cabelo. Então, para vocês entenderem aí um pouquinho, né, pessoal, eu já tive muitas questões com o meu físico, sempre tive autoestima muito baixa, sempre me achei uma pessoa gorda, uma pessoa com muita celulite, eu sempre via muitos defeitos em mim, que eu julgava como defeitos, tinha vergonha no meu cabelo, então para mim o meu processo com o meu cabelo era como uma cliente minha, eu troquei muita ideia com ela hoje, que ela também tem muitas questões fortes com o seu corpo, né, de não aceitação. Ela usou uma palavra sobre pânico do seu cabelo, e era exatamente isso que eu tinha com o meu cabelo. Um pânico de saber que as pessoas poderiam descobrir que o meu cabelo não era liso, que o meu cabelo era crespo.
Então aí eu cheguei, dentre tantos desafios da minha aparência, do meu porte físico aqui, eu cheguei no meu maior desafio. E eu sei que para muitas pessoas isso pode parecer estranho. Nossa, Paola, mas tu é uma pessoa bonita, tu é uma pessoa com um corpão. Isso é a forma que as pessoas muitas vezes me viam. Mas para mim, Paola, não era a forma que eu me via. Nunca foi a forma que eu me vi. Por mais magra que eu estivesse, por mais bem condicionada que eu estivesse fisicamente, eu sempre via muitos defeitos em mim. Então foram muitos processos de cura, como eu falei aí, a Fê tá aí para contribuir, né? Ela foi uma pessoa que acompanhou boa parte desse meu processo da autoaceitação, de tantas buscas que eu tive aí de curas, né? E é sobre essas curas, sobre a autoaceitação que eu quero falar com vocês nessa live. Bom, primeiramente, boa noite, Aline, boa noite, Helenice, boa noite todo mundo aí que entrou, tô amando ter vocês aqui, viu, mulherada? Tem essa mulherada aqui, ó, preenche o meu coração, viu, gente? Esses últimos dias aí, onde o engajamento com vocês, as trocas aumentaram, ó, só fez o meu coraçãozinho vibrar. Gente, então, antes de mais nada, eu quero agradecer o engajamento de todas vocês que responderam os stories no domingo, responderam os stories ontem. Aqui a tia falando que adorava meu cabelo encaracolado quando pequena. Muitas pessoas gostavam, né? Quem não gostava era eu. Nath, seja muito bem-vinda. E é a forma que a gente se vê, não é sobre como os outros nos veem, né, gente? Mas, primeiramente, então, quero agradecer. Eu vou focar mais aqui, mas eu quero que vocês vão trazendo aí, pessoal, as suas opiniões, o que vocês estão percebendo, o que essa live está ajudando com vocês nesse contexto de autoaceitação. E vão botando dúvidas, sugestões aí, que à medida que a gente for evoluindo na live, eu vou dando uma olhada aqui. Eu sou super comunicadora, como vocês sabem, né? Quem já assistiu lives minhas sabe que eu quase não gosto de falar, quem me conhece também sabe. Então, a comunicadora quer estar falando aqui, quer estar concentrada e acaba muitas vezes perdendo o foco. Então, hoje eu vou dar uma focada aqui e aí, à medida que a gente vai evoluindo, eu vou dando uma lida no que vocês conversaram. E vão jogando aí esse coraçãozinho, ó, para que essa live seja distribuída para mais pessoas, mais mulheres que possam se interessar pelo assunto da autoaceitação. Então, eu quero agradecer o engajamento de todos vocês por terem votado nos stories no domingo, ontem, por terem trazido as suas situações, a sua vulnerabilidade exposto para mim, como que é o seu processo em relação ao seu corpo. É muito bom quando a gente tem essa troca e perceber que a gente não tá sozinha nessa jornada e que a gente tem umas às outras para entendermos as nossas dores. É muito diferente quando a gente conversa sobre essas coisas com mulheres que têm esse tipo de dor, porque é como se a gente usasse a mesma linguagem, a mesma comunicação. E isso é muito importante para a gente perceber que a gente não está sozinho, que existem outras pessoas que se sentem da mesma forma que nós, mas que se a gente se une, né, para o mesmo propósito, a gente pode conseguir vencer isso juntas ou trocar experiências e encontrar caminhos que possam fazer com que a gente busque e encontre as nossas curas. Então, eu fico feliz em usar as redes sociais, né, para eu viver essa missão. Eu fico muito feliz em poder me conectar com mulheres que vivam sentimentos como os meus, porque hoje o que a gente vê nas redes sociais? A gente vê muito mais uma busca por uma padronização. Cada vez mais a gente vê essa questão da beleza, da aparência física sendo enfatizada, sendo até de uma certa forma procedimentos estéticos sendo banalizados, sendo que toda cirurgia ela causa algum risco, tem algum risco, né? E as pessoas tratando isso de uma forma cada vez mais normal, cada vez mais ser quem não é de uma forma normal, como se a gente tivesse essa necessidade, como se nós mulheres, como nós nascemos, como Deus nos fez, fosse errado, fosse feio, e a gente tivesse que se modificar para entrar dentro daquilo que é considerado bonito pelos outros. Isso é uma grande ilusão, pessoal. Isso é uma grande ilusão. Isso é como o nosso sistema educacional também tentou fazer com a gente. Colocar todo mundo dentro da mesma caixinha, do mesmo padrão, tendo o mesmo conhecimento, tendo que ter as mesmas notas no colégio. Isso também fazem com a nossa beleza. Então, a nossa sociedade, ela limita muito a nossa mente. Ela condiciona. A gente começa a se sentir não
pertencente. E para quem já tem problema de autoestima, que não nasce, a origem não nasce nessa busca pelo padrão, a origem vem de outras questões e cada pessoa vai ter a sua origem de uma forma, acaba sendo um prato cheio para essa indústria da padronização da beleza, mulheres que já têm problemas de autoestima, assim como essa pessoa que vos fala. Travei aqui. Eu, por muito tempo, busquei entrar nesse padrão, então, porque eu já tinha os meus problemas de autoestima e eu acreditava que se eu fosse igual aquelas pessoas que eu via na TV ou que eu via à minha volta, né, que eram consideradas bonitas, eu começaria a ter um resgate da minha autoestima, eu começaria a me sentir melhor em relação a isso. A sociedade cobra demais de nós mulheres, com certeza. Por isso, Tila, que eu sempre falo que as únicas pessoas que podem quebrar essa realidade, dessa cobrança exacerbada em cima das mulheres, somos nós. Quando nós olharmos para essas situações da busca por essa padronização, isso não fizer mais parte da nossa realidade. Quanto menos mulheres entrarem nessa onda, esse mercado, essa indústria, ela vai ter que se diluir, ela não vai ganhar força. Só que esse trabalho, é um trabalho que a gente precisa ter muita força para superar. Por quê? Porque a gente entra nas redes sociais e cada vez mais a gente vê mulheres que têm um padrão de beleza que a gente vai ter que fazer muitas coisas para chegar nesse padrão como elas fizeram. E muitas coisas mesmo, gente. Dietas milagrosas, procedimentos estéticos, ter um personal sempre. Então, enfim, são muitas questões de uma vida que talvez para nós, pessoas comuns, que temos que suar o bigode, trabalhar, virar aí a vida, né, para fazer acontecer, não seja o nosso foco e a gente se sente mal por não conseguir atingir esse padrão de beleza. Vamos ver aqui o que a Jéssica e a Rai colocaram. Passei por esse processo do cabelo. Esse mês completei 3 anos sem nenhuma química. Muito bem, Jé. Verdade, eu achava que após certas cirurgias que eu seria feliz. Olha que rico isso que a Rai trouxe. Bem assim, um aspecto de uma pessoa, né? A Rai tá aí pra dizer se faz sentido ou não, que já tem os seus problemas, né, com a sua autoimagem e que acha que aquela solução é que vai fazer a diferença na vida delas. Como se a nossa autoestima fosse resgatada através de um bisturi, como se a nossa autoestima fosse resgatada através de um procedimento estético, como se o nosso amor próprio fosse emergir quando a gente começasse a modificar o nosso corpo. Isso é uma grande ilusão, porque a nossa não aceitação ao nosso corpo, ela tem um viés mais profundo. Ela muitas vezes não nasce nem nessa vida, nessa existência. Pode ser experiências de vida passadas que a gente veio para cá para curar, para ressignificar. Vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Ai, meu Deus, Paola, como assim outras vidas? Segurem aí, viu, pessoal? Que quem acredita, né, com todo respeito a quem não acredita, mas quem não acredita sobre isso, sobre outras vidas, eu peço que se abra um pouquinho, né, para ouvir uma outra posição, sobre uma outra ótica, essa questão de outras experiências de outras vidas. Então, qual que é o assunto da live de hoje? Propósito de vida, realização profissional e o processo de aceitação. Por que eu escolhi falar sobre esse tema? Porque, gente, o meu processo de autoaceitação, ele começou quando eu comecei a entender o motivo da minha existência, o meu propósito de vida. E quando eu comecei a materializar esse meu propósito de vida na minha profissão. Antes, até eu não ser uma pessoa realizada profissionalmente, a aparência física, ela tinha um peso muito grande em cima de mim. Eu focava muito nisso. E eu acreditava que quando eu atingisse tal peso, quando eu fosse de tal forma, quando eu não tivesse tal coisa em mim, aí que eu ia me amar mais, aí que eu ia ter uma autoestima melhor, aí que eu ia ter amor próprio, aí que eu ia ser a pessoa que eu queria ser. Isso era uma grande distorção. O meu processo de autoaceitação, ele começou quando eu descobri a minha essência. Quando eu descobri quem eu verdadeiramente sou. Mas não foi só isso. Para eu descobrir quem eu verdadeiramente sou, a minha essência, eu tive muitos processos de cura. Eu tive que desconstruir muitas crenças de quem eu acreditava que eu era, para começar a reconstruir quem eu verdadeiramente sou, a minha verdadeira essência.
Então, o processo de autoaceitação, ele é um processo de desconstrução, a gente desconstruir aquele falso eu interior que a gente desenvolve ao longo da nossa vida para reconstruir a nossa história com base naquilo que a gente é por essência, naquilo que a gente nasceu para ser. E por que eu tô trazendo esse assunto, pessoal? Porque eu fiz um stories, como vocês sabem, esse final de semana. Bom, foi bem tenso pra mim fazer aqueles stories. Na verdade, vou começar contando ali do início, tá, pessoal? Eu já venho nesse processo aí de autoaceitação há um tempo, né? A Fê, como eu falei pra vocês, tá aí, é uma pessoa que sabe sobre isso que eu tô falando. E eu já tava assumindo o cabelo crespo. Então, ano passado eu vim aqui, comentei com vocês que eu estava passando pelo meu processo de autoaceitação do meu cabelo. Recebi muitas mensagens de muitas mulheres maravilhosas falando que tinham problemas com o seu corpo, com a sua imagem. E aquilo me chamou a atenção. Nossa, como tem pessoas que se conectam com isso. A gente acha que só nós sofremos essas dores, né? E aí, em algum momento da minha vida, eu aprendi que se eu prendesse o cabelo, eu esconderia o meu cabelo. Eu não tinha consciência disso. Mas mesmo quando eu estava no meu processo de autoaceitação, eu estava prendendo direto o meu cabelo. Então eu lavava o meu cabelo, e aí o cabelo crespo ele é um pouco mais desafiador, né? Aí no dia que eu lavava, eu deixava ele solto. No dia seguinte que eu dormia, eu acordava com ele assim, eu deixava ele preso. E o que aconteceu nessa coisa de prender o cabelo, fora atividade física? O meu cabelo ele foi quebrando, porque eu já tenho um cabelo fino, né? E também tem um processo aí de queda capilar muito forte devido a essas memórias. Eu fui diagnosticada pelos médicos com alopecia androgenética, mas eu sou uma pessoa muito inquieta e eu sou uma pessoa muito questionadora e só essa resposta ela não me serviu. Eu fui um pouco mais a fundo. Eu entendi que se o meu cabelo ele cai, o meu sistema nervoso faz com que isso aconteça. E se é o meu sistema nervoso que faz com que isso aconteça, muito possivelmente existem memórias que fazem com que o meu sistema nervoso produza isso. Então eu fui atrás, eu fui investigar através da mente inconsciente o que era esse processo da minha queda capilar. E aí que começaram a surgir muitas respostas. E quanto mais respostas eu tinha, mais que deu que travou. Com todo respeito, né? Mas quem trabalha com pessoas sabe que às vezes a gente precisa se tornar especialista num assunto para conseguir ajudar de uma forma mais efetiva. E muitas vezes eu ouvi de cabeleireiros essa informação. Então não foi algo que eu criei, tá? Os próprios cabeleireiros me diziam: o ideal é que tu vá num profissional que trabalhe com isso, que saiba cortar um cabelo crespo. Então eu decidi que beleza, eu precisava encontrar um profissional que soubesse domar aquilo que eu não sabia, que era indomável para mim. E aí achei no Instagram o Mago dos Cachos e eu fiquei encantada com a forma que as pessoas chegavam lá e a forma que elas saíam. Eu disse, eu quero isso para mim. E aí, eu morava até então em Porto Alegre, quando eu vim morar em Florianópolis, que foi em abril desse ano, eu decidi então marcar agora esse final de semana com o Mago dos Cachos. Gente, eu não fiquei pensando muito sobre esse atendimento, né? Sobre o que eu ia fazer com ele. Eu só sabia que eu queria cortar meu cabelo, que há 1 ano eu estava sem cortar. Quando eu cheguei lá no cabeleireiro, primeiramente eu me senti muito acolhida. Por quê? Porque é um salão de beleza somente para mulheres com cabelos crespos. E isso me deu um acolhimento muito grande. E aí eu sentei na cadeira do cabeleireiro e contei um pouquinho da minha história. Meu processo de não aceitação, que eu estava buscando me libertar disso, ser como Deus me fez, me aceitar a minha natureza, mas que eu não estava muito confortável de estar sentada ali com ele naquela cadeira. E ele começou a querer entender um pouco mais o porquê. Eu falei porque eu tenho muito medo. Eu tenho medo de cortar o meu cabelo, tirar essas pontas que já estavam espigadas, palhosas mesmo. Eu tenho medo de tirar essas pontas que dão a impressão do meu cabelo ser um pouco mais comprido e o meu cabelo ficar muito curto e eu não conseguir gostar. E ele foi tipo um coach para mim. Ele sentou e ele falou assim para mim o seguinte: Paola, as pessoas, elas não estão nem aí pro teu cabelo. As pessoas, elas estão muito mais preocupadas e interessadas em saber o que tu tem para falar para elas, o que tu tem para contribuir com elas, do que com o teu cabelo. E quando ele falou aquilo, me passou um filme na cabeça, né? Quantas vezes eu deixei de fazer stories? Quantas vezes eu deixei de me expor aqui para vocês? Porque eu tava com vergonha do meu cabelo.
Quantas vezes eu deixei de viver a minha missão porque eu queria me esconder do meu cabelo? Aquilo foi um tapa na minha cara. Quanto a gente coloca coisas nas nossas vidas que não são importantes por medo do que os outros vão pensar. Quando, na verdade, não é sobre o que os outros vão pensar. É sobre o que a gente acredita que a gente é. É sobre a forma que a gente se enxerga. E eu pensei, é verdade. Muitas vezes eu deixo de viver a minha missão, de viver o meu propósito por um auto-julgamento. Não é sobre o outro, é sobre mim. Que top, Paola. Rai aqui antes, só que veio aqui, ó. A Rai antes disse, super me identifiquei. Eu sei, minha Rai. A Helenice, que top, Paola. Além de ser um salão especializado, o profissional te deu total atenção, atendeu tua dor. Que baita lição. Bom, eu, né, aqui com meus humildes 3 anos de experiência ajudando pessoas, senti que naquele momento aquele profissional estava sendo mais do que um cabeleireiro para mim. Ele estava sendo uma pessoa que estava me ajudando a superar um desafio. Como muito possivelmente ele deve ter ajudado muitas mulheres que fazem, muitas vão para lá por causa da transição capilar, né? E ali eu entendi. Eu entendi que a vida estava me fazendo um convite. Eu entendi que a vida estava me convidando a avaliar. O que é mais importante para mim hoje? É a minha, aparência? Ou é viver a minha missão? É viver o meu propósito? Superando os meus próprios desafios, as minhas próprias dores e as minhas próprias limitações. Naquele momento, eu tinha noção do tamanho do desafio que eu estava vivendo. Eu falei para ele, tu tem razão, eu vou conseguir. Bora lá, vamos fazer o que tem que ser feito. Aí ele começou a me mostrar, né? Eu vou ter que tirar isso aqui, eu vou ter que tirar... Porque tu tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui impede do teu cacho formar um cacho. Isso aqui não sei o que lá. E eu falei, bora, vamos fazer isso aí. Bom, gente, quando eu terminou o trabalho dele e eu me olhei no espelho, eu fiquei muito encantada com o que eu vi. Por quê? Porque todas as mulheres que estavam no salão eram como eu, crespas. Uma com cabelo mais curto, uma com cabelo um pouco mais comprido. Então, quando eu vi aquele resultado, eu amei. Eu disse, uau, nem eu imaginava que ia ficar assim. E eles gravaram na hora, isso foi para os stories dele. Eu fiquei muito emocionada. Aí eu fui lá, ele me passou os produtos que eu tinha que passar, os cuidados que eu tinha que ter. E eu pensei, uau, vamos pra vida, Paola, essa é tu, bora lá. Fui pagar, a mulher do caixa era crespa também, e eu, vida que segue, uhul. Coloquei o pé pra fora do salão, pá, eu caí na real. Ali eu tava com pessoas, como uma delas, uma das assistentes dele falou. Eu falei, nossa, eu tô me sentindo muito acolhida aqui por vocês. Porque eu vejo todas as mulheres aqui têm cabelo crespo. E elas me disseram, isso é representatividade. Eu falei, é verdade, agora eu entendo na pele o que é essa representatividade pro meu contexto, né, pessoal, pra minha realidade. Quando eu coloquei o pé pra fora do salão, eu caí na real. Eu falei, cara, a vida real não é só mulher de cabelo crespo. Agora tá na hora de eu lidar com a minha dor. E aí eu fui pro carro, né? Meu marido tava me esperando, botei um cachecol pra disfarçar aqui um pouquinho. E quando ele me viu, ele me achou muito bonita, segundo ele, né? Só ele me falou, verbalizou, tu tá linda assim, sério, meu amor, tá muito lindo assim. E eu aqui dentro, né? Ai, tá falando pra me agradar, é impossível. Já começou aquele processo da negação, né? Que até então, dentro do salão, me sentindo ali conectada com as pessoas de cabelo crespo, eu não tava sentindo. Mas quando eu fui pro mundo real, começou as crenças, né? Em relação a mim mesma, começaram a emergir. E eu comecei, duvido, ele tá falando pra me agradar. O Rodrigo nunca vai me falar que eu tô feia, porque ele sabe como isso mexe comigo. E aí ele me fez 3 comentários que, foram gatilhos pra minha negação ao meu cabelo. Primeiro eu disse o seguinte pra ele, meu amor, eu achei muito curto, eu não sei se eu vou conseguir gostar disso. E ele falou, mas seu cabelo vai crescer. Parecia como que a minha criança interior recebeu aquilo, que meu cabelo tinha que crescer. A forma que eu interpretei. Segunda coisa que ele falou, eu falei, mas eu tô achando ele muito crespo. Tá, mas ele pode ficar... Ele falou assim, mas ele não pode ficar um pouco menos crespo? De novo, a intenção
intenção dele foi dizer: tu acha que esse cabelo aqui do salão vai ser o cabelo que tu vai ter em casa? Porque no salão a gente sabe que foi de um jeito. E ali foi o gatilho, pá! Mais um. Ele tá dizendo que meu cabelo tem que ser liso. E pra culminar, aí eu já tava muito alterada, né, pessoal? Quando vieram esses gatilhos, eu já tava muito alterada e comecei a ficar nervosa e comecei a chorar. E eu disse pra ele, tu não tá me achando bonita, tu tá me achando feia. Tudo eu, né? E jogando a responsa nele. E jogando e projetando as minhas dores emocionais nele, que a gente faz isso, viu, gente? A gente tem as tretas tudo aqui na nossa cabeça e fica responsabilizando os outros, viu? Que a gente... Eu gosto muito de uma frase que é a seguinte: não existem ofensas, existem ofendidos. Porque se a gente sabe que a gente não é aquilo que a pessoa tá falando, a gente não dá bola. Mas se aquilo que a pessoa fala pra gente dói na gente, é porque fala sobre a gente, sobre o que a gente acredita sobre a gente. Então não existem ofensas, existem ofendidos. E ali eu super alterada, com todo o meu processo aqui de autoconhecimento, de ajudar vocês. Eu gosto muito de trazer a minha vulnerabilidade, porque eu quero que vocês sempre saibam que eu sou uma pessoa que eu também tô num processo evolutivo, que hora eu vou cair, hora eu vou levantar, mas o importante é a gente seguir, viu? É não desistir. Então eu ali alterada, né? Não, porque tu não tá me achando bonita, porque tu disse que tu quer que meu cabelo cresça e tu disse que meu cabelo vai ficar liso. E são coisas que eu não sei te responder, porque eu não sei se meu cabelo vai crescer, eu não sei, meu cabelo nunca vai ficar liso. E eu chorava, gente, chorava. E pra completar, o que o Rodrigo falou? Meu amor, eu sempre te achei linda. Eu sempre achei o teu rosto lindo. Pá! Falou que achava o meu rosto lindo. Não era o meu cabelo. E aí a criança interior veio com tudo. Veio me mostrar que eu nunca tinha aceitado meu cabelo até então. E eu chorei. Gente, eu chorei feito uma criança real. A gente saiu do salão quando o Rodrigo foi me buscar e a gente ia buscar minha mãe nos parentes nossos. E a gente ia descer do carro para ir buscá-la dentro da casa dos parentes, até para cumprimentá-los. Eu não consegui. Eu disse, vai tu. Ele falou, meu amor, vamos lá buscar tua mãe, vamos ver os teus parentes. Eu disse, eu não consigo. Eu não consigo. E eu chorava constantemente. E eu me olhava no espelho, eu dizia, olha aqui, eu tô horrorosa. Eu não consigo me aceitar desse jeito. Eu não consigo. Vai tu. E ele falou, tá, eu vou. Eu falei, é sério, eu não vou sair daqui. E naquele momento que o Rodrigo foi buscar minha mãe nesse parente, as memórias começaram a vir, pessoal. Muitas memórias começaram a vir. Veio memórias de bullying, vieram memórias de que eu prendia o meu cabelo. E aí eu comecei a entender que essa negação do meu cabelo é um processo muito antigo. Desde que eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, eu já prendia o meu cabelo para ir para o colégio, para baixar o volume, para diminuir aquilo, para esconder aquilo. E várias fichas começaram a cair. Eu lembrei de quantas vezes eu sofria para ir nas festas, porque eu tinha que alisar meu cabelo. Eu lembrei de quantas vezes eu acordava às 6 da manhã para tomar banho, secar e lavar e passar chapinha no cabelo para ir lisa para o colégio. Eu lembrei de quantas vezes dia de chuva era uma tortura para mim, porque é um medo de molhar a franja encrespar. Eu lembro quantas vezes, pessoal, em festas, eu ia 1 milhão de vezes no banheiro para arrumar isso aqui. Lembrei quantas vezes tinha algum evento na minha casa, eu deixava a chapinha ligada no banheiro para quando desse um tempinho eu fosse lá alisar aquilo que eu achava que não estava liso. Eu lembrei do quanto eu sofri a minha vida inteira por negar ser aquilo que eu sou, por negar a minha natureza, por não trabalhar a minha autoaceitação. Deixa eu ver aqui o que a Helenice colocou aqui. A Jéssica, homens, eu falei isso pra ele, poxa, vocês homens, né? Mas na verdade era eu projetando todas as minhas dores nele, Helenice. Autorresponsabilidade que tentando nos transferir pros outros. Claro, Helenice, é muito mais fácil eu culpar o meu marido da minha frustração do que assumir pra mim mesma que eu não tô bem resolvida com isso, né? E foi ali, quando eu comecei a lembrar de todas essas memórias, de todas as vezes que eu fiz química no meu cabelo para alisar o meu cabelo, comprei mega hair para achar que eu tinha mais cabelo, quantas vezes eu me transformei numa outra mulher por não aceitar a mulher que eu sou.
E isso não estava bem curado em mim. Então era muito mais fácil eu jogar isso nele, vomitar nele, do que aceitar que eu tinha que curar em mim. E a gente faz isso na nossa vida, viu, gente? A gente responsabiliza muitos outros pelas nossas dores emocionais. Vamos ver aqui o que a Helenice colocou. Essa situação foi necessária para que tu olhasse para tua dor e acolhesse ela. Exatamente isso que aconteceu. Naquele momento que eu entrei no carro, que eu fiquei no carro chorando ali, e essas memórias começaram a emergir, eu disse, cara, não tem nada a ver sobre o que o Rodrigo falou. Isso está dentro de mim. Eu preciso olhar para isso com mais amorosidade. Eu preciso olhar para o meu cabelo e entender que ele é assim. Enquanto eu continuar negando o meu cabelo, ele vai continuar caindo. E ali tudo fez sentido. Porque a minha queda capilar, ela começou muito cedo. E quando eu acessei uma das experiências da mente inconsciente com meu mentor em PNL, o Marcos Brasil Moraes, ficou evidente que aquela queda era porque eu não aceitava o meu cabelo. Eu cheguei numa memória dos meus 6 anos de idade, mais ou menos. Minha tia tá aí, talvez ela vai lembrar desse dia, né? Não talvez desse episódio. Mas até então, o que eu acessei, né? Na minha criança. Até então eu não dava bola pro meu cabelo, nem sabia direito sobre o meu cabelo. Mas naquele momento, os meus primos, isso a minha criança viu, tá, gente? Se é real ou não, a gente não sabe, porque a gente pode alucinar muitas coisas. Os meus primos começaram a rir do meu cabelo. Dizer que meu cabelo era cabelo de molinha, dizer que meu cabelo era assim, meu cabelo era assado. E para minha criança, aquilo foi um processo de muita dor. Aí que eu comecei a entender que o meu cabelo não era bonito. Foi através dessa experiência, foi um gatilho para que eu começasse a negar aquele cabelo. Naquele momento que eu vi todos os meus primos homens sentados na minha frente. Ei, vocês estão aí? Voltei, pessoal. Bom, deixa eu ver. Você está maravilhosa, chapinha para ir para acesso sagrado, Tati, seja muito bem-vinda, baço assim com peso, eu já saí de salão me achando horrível também, no meu caso loira, Paula, seja muito bem-vinda, gratidão pela partilha, Tatinha, sim, massa, gente, voltei aqui que travou tudo. Bom, aí foi nessa experiência que eu comecei a entender que o bonito era ter o cabelo liso. E aí eu passei a desejar ter o cabelo liso. E começou o meu processo de negação do meu cabelo. Então foi uma experiência muito cedo da minha vida. Mas o que eu quero trazer isso para vocês, pessoal? Porque todas as crianças que sofrerem algum bullying, de algum aspecto no corpo, vão criar um trauma? Não necessariamente. O que é importante lembrar? Que nós estamos aqui por algum propósito. Nós estamos aqui, muitas vezes, para curarmos situações que nós vivemos em outras vidas. Nós estamos aqui para trabalhar coisas que a gente deixou de fazer em vidas passadas. Enfim, cada um vai saber quais são os seus desafios, os desafios da alma de vocês. E eu tenho um desafio forte em relação à autoaceitação do meu corpo, que não é dessa existência, é de outra. E como que eu descobri isso? Autoconhecimento, pessoal. É buscar as curas, é buscar se libertar das limitações. E eu cheguei numa experiência de uma vida passada, através da ajuda de uma pessoa muito especial, que me trouxe essa questão do meu corpo que já não era dessa existência. Então, para minha criança que já tinha essa alma com esse programa da questão do seu corpo, aquela situação com os meus primos foi um gatilho por um processo que a minha alma já vinha trabalhar aqui. E muitas de vocês que têm questões com seus corpos, de não aceitação ou alguma coisa do tipo, pode ser que sejam experiências de vidas passadas também. Então é um processo que ele não é superficial. A gente vê na internet pessoas prometendo resgate de autoestima, de amor próprio através de procedimentos estéticos. Isso é uma parte muito diminuta desse processo de autoaceitação. Às vezes são coisas muito mais profundas que nem a gente tem consciência que é dessa existência. Fora as experiências das nossas ancestrais. Como que foi a beleza para elas? Como que elas lidavam com isso? Não, jamais é superficial. Isso aí, Tatinha. Deixa eu ver aqui, que a Helenice escreveu. Paola, tu é linda tanto internamente quanto externamente. Gratidão, gente. Agora que aprendeu a cuidar dos caras, vai arrasar. Bora lá, esse é o objetivo, hein? Quem sabe aqui, ó, tem muita força, eu não sabia, né, Helenice?
o meu é liso e demorei para aceitar. Eu troquei essa ideia com a minha sogra esse final de semana. Ela disse que acha o meu cabelo lindo, eu gosto do dela, que é bem escorridinho. E a Tatinha aqui, uma pessoa que eu troco muito sobre essa questão do jamais é superficial. E a gente sabe, né, Tatinha, que as questões são muito profundas e elas não devem ser subestimadas, como muitas vezes a gente vê por aí. Bom, então vamos lá, né? Voltei lá pro meu centro, entendi que era um processo meu, que eu tava negando, mas ainda assim tava ali nos altos e baixos. Meu Deus, ora me amando, não me amando, ora me olhando no espelho e entendendo, cara, essa sou eu. E olha, eu me olhava no espelho e eu dizia, não, essa não sou eu, essa não pode ser eu. Eu tenho que ser outra pessoa, eu não posso ter esse cabelo. Olha só, gente, o que a gente faz com a nossa vida por algo que a gente idealiza. E ali eu entendi. Ali eu virei mais uma chave. Foi tudo ali no sábado, viu, gente? Cara, eu tenho uma imagem de mim aqui na minha cabeça, de que eu sou uma pessoa lisa. Eu construí essa imagem que eu deveria ser uma pessoa lisa. Então, a minha referência na minha mente de uma pessoa bonita, de uma Paola bonita, é a Paola de cabelo liso. E essa imagem que eu preciso desconstruir para reconstruir essa Paola sendo quem ela verdadeiramente é. Eu entendi isso. Eu não consigo me achar bonita porque a referência interna que eu tenho de beleza é mulher de cabelo liso. É a Paola de cabelo liso. Só que, gente, quando a gente não tem um processo, um autoconhecimento muito profundo, a gente vai na onda das coisas. Vai mudando, se modificando e acreditando que aquele procedimento que vai resgatar a minha autoestima, que quando eu chegar em tal nível, aí que eu vou me amar. Isso é uma ilusão, porque a gente idealiza algo dentro da gente e a gente vai atrás dessa idealização. E essas informações externas, elas corroboram, contribuem muito para que essa idealização se intensifique dentro de nós. Como isso? Diariamente eu abrindo o Instagram e me certificando de que mulher bonita é isso. De que para eu ser bonita eu tenho que ser de tal forma. Então vocês conseguem perceber como é complexo esse negócio? São experiências que a gente veio curar aqui, experiências das nossas ancestrais, a nossa criança interior, a nossa criança que sofreu bullying e uma sociedade que estipula que a gente tem que ser dessa forma. Isso são gerações e gerações de mulheres passando pela mesma situação. E cada vez mais isso está afunilando, está nos pressionando por causa do advento das redes sociais. Então eu sou muito grata a Deus, muito grata à vida por ter me dado essa missão. No sábado, quando eu comecei a entender tudo isso, a cair esse monte de ficha, no fim do dia eu agradeci muito a Deus. Eu agradeci muito a Deus por ele ter me dado esse cabelo, que por muito tempo eu neguei, porque eu sei que através dessa minha história, gente, eu troquei essa ideia com a Tatinha, quanto mais a gente se cura, mais forte a gente volta. Eu sei que eu vou conseguir ajudar muitas mulheres que sofrem por essas questões também. Eu ainda não sei o certo como isso vai acontecer, mas eu entendi que Deus me deu isso por um propósito muito maior do que a minha mente conseguiria perceber. E que momento que eu entendi que Deus fez isso comigo, né? Me trouxe essa experiência de vida para eu trazer isso para vocês. No momento que no sábado, depois de eu ter vivido todo esse processo de altos e baixos, né? Eu tinha que fazer o vídeo, o 6º vídeo da série que eu fiz. Tatinha, sua linda, também te admiro demais. E a gente tem isso dentro de nós, essa força, né? De olhar para as nossas sombras e encarar isso para voltar cada vez mais forte e contribuir cada vez com as pessoas. Tatinha é uma pessoa que faz, assim como eu, essa busca para contribuir com um mundo melhor. Eu admiro demais a força dessa mulher. E, bom, voltando ali, eu tinha que fazer esses 6 vídeos, eu me comprometi com vocês a entregar 6 vídeos, né? Para que vocês, ao final, tivessem a bonificação de ter uma sessão de leitura do Plano de Alma comigo. E sábado era o dia do 6º vídeo. E eu deixei para gravar um vídeo por dia, porque eu queria que cada vídeo tivesse a minha energia daquele momento, daquele dia. E aí no o universinho gosta de me testar, hein, gente? Quer ver o quanto eu tô equilibrada, né? Voltei aqui, tava travada aqui pra mim. Bom, daquele momento eu disse pro meu marido, né? Eu preciso gravar o meu vídeo, mas eu não consigo gravar o meu vídeo me sentindo assim. Eu não tô com energia pra fazer a gravação desse vídeo como as pessoas que estão esperando
merecem esse vídeo, sabe? Eu falei, eu já sei, eu vou mudar a estratégia. Eu não vou fazer vídeo hoje, eu vou escrever. Eu vou fazer um vídeo por escrito. Opa, travou aqui de novo. Eu vou fazer um vídeo por escrito. Não vai ser um vídeo com a minha imagem. Eu fiquei pensando sobre isso. Tu vai se esconder de ti até quando? Tu vai deixar, eu me perguntando, né, de ser tu mesma até quando? Questionamentos que eu venho fazer para vocês, que eu faço para as minhas clientes, eu comecei a me fazer. Eu falei, cara, não faz mais isso, não faz mais sentido para mim. Ali eu entendi que eu estava passando por mais uma provação de Deus. O que é mais importante para mim? Hoje é dar mais valor à minha aparência ou é hoje vir aqui cumprir com a minha missão e com o meu propósito? Mais uma vez eu ia estar querendo me esconder das pessoas? Mais uma vez eu vou estar querendo ser uma pessoa que eu não sou? Por um medo? Por uma não aceitação? Eu disse não, chega. Eu vou fazer esse vídeo. Vai ser difícil, vai, mas eu vou levar isso com mais leveza. Eu vou fazer dessa minha experiência, da minha autoaceitação, da não autoaceitação, né? Uma experiência divina. Uma experiência de cura. Uma experiência de coragem, uma experiência de força. Eu entendi que aquela vulnerabilidade era a minha maior força, o meu maior recurso que eu tinha naquele momento para me superar, para eu mostrar para mim mesma que não é a mente que está no meu controle, não é esse monte de crença que eu comecei a construir sobre mim mesma que manda na minha vida. Quem manda sou eu. Quem determina como as coisas vão acontecer sou eu. Não é mais a minha mente. E eu falei pro Rodrigo, peraí que eu vou fazer o texto e a gente vai gravar o vídeo. Porque o Rodrigo tem sido meu videomaker, né? E eu fui lá e é isso que eu quero falar. Toda aquela dor, gente, transmutou, se transformou numa força dentro de mim. E a gente foi lá e gravou o vídeo e eu falei, eu vou me jogar pra vida, eu vou me jogar pro mundo, sendo quem eu nasci pra ser, que é o que eu falo tanto aqui pra vocês. Abandonarem esse monte de crença, esse monte de lixo que a gente foi herdando ao longo da nossa existência pra gente ser a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira identidade. Se eu falo isso pras pessoas, eu tenho que cumprir em primeiro lugar comigo. E recebi o apoio da minha mãe, da minha sogra, da avó do meu marido, todos eles me incentivando. Vai, tu fala isso pra gente, tu nos inspira tanto. Mas eu ali me vi, né? Como um ser humano, cheio de treta na cabeça, que também veio aqui para evoluir. Vamos ver aqui que o pessoal escreveu. Bah, é uma boneca, gratidão, você é forte. A gente vê nessas horas, né? Me esconder até quando? É isso aí, Nahai, a gente se esconde por essas coisas que a gente vai herdando, acumulando. Amei, que orgulho, mas tudo na vida é gradativo. Aos poucos a gente vai se achar maravilhosa. Exatamente, tia. Eu troquei com uma seguidora aí sobre essa informação, né, do cabelo. Ela também é crespa e ela me disse, a vida, Paola, é uma eterna permissão. Para mim fez todo sentido. É a gente se permitir ser maior que a nossa mente. É a gente se permitir ser a gente mesma. É a gente se permitir um dia botar a cara a tapa e mostrar eu sou isso aqui. Eu não sou melhor e nem pior que ninguém por ter meu cabelo crespo. Eu sou apenas a Paola. Essa pessoa aqui que vos fala com esse cabelo. E aí, pessoal, eu fiz o vídeo e postei. E quando eu postei aquele vídeo, eu e meu marido, a gente ainda foi dar uma volta na cidade e eu comecei a chorar. E eu comecei a entender, então, que Deus estava me levando para um lugar onde eu tinha que vencer aquele desafio. Não era uma obrigação, eu tenho livre-arbítrio. Eu podia continuar querendo me esconder. Eu podia continuar passando a vida inteira preferindo perder o meu cabelo por não aceitá-lo, ou me esconder das minhas próprias dores para não encará-las, ou eu podia ser maior do que aquilo, me curar daquilo, me libertar daquilo e me permitir ser a minha verdadeira natureza. E ali, gente, eu encontrei um lugar de muito amor e acolhimento por mim. E as coisas começaram a mudar. E aí veio uma retrospectiva da minha história. Onde que tudo isso começou? Como é que começou o meu processo de autoaceitação? Foi quando eu descobri meu propósito de vida. Gente, quando a gente assume e quando a gente entende que a gente tem um propósito maior aqui nessa terra, nessa existência, a gente começa a mudar a forma de ver a vida. A gente começa a ver que certas coisas que
em algum momento fizeram muito sentido, foram muito importantes para nós. Como eu falei para vocês da aparência física, era muito importante para mim. Eu sofria muito com isso, tive muitos desequilíbrios alimentares por isso, por ter compulsão de comer e uma hora não querer comer nada. Compulsão e uma hora não querer comer nada. Um desequilíbrio interno. Por muito tempo aquilo era muito importante para mim. Eu achar que se eu tivesse mais bonita, mais gostosa, mais sarada, eu seria mais aceita. E na verdade isso não tem nada a ver. Existe algo muito maior do que essa aparência física, que é o motivo da gente estar aqui. Quando eu comecei a viver meu propósito de vida, eu fui abandonando muitas crenças de quem eu acreditava que eu era. Cada vez mais eu fui descobrindo a pessoa que eu sou, o meu poder pessoal e a minha força interior. Cada desafio que eu fui vivendo por viver o meu propósito, cada cura que eu fui buscando na minha vida para melhorar a minha qualidade das relações com as pessoas, para me libertar de comportamentos limitantes, eu fui sabendo quem era a Paola de verdade. Menos a opinião dos outros começou a interferir na minha vida, porque quando a gente não tem autoconhecimento, pessoal, o que os outros falam sobre a gente se torna uma verdade. A gente tem medo do julgamento, porque a gente não quer ouvir o que os outros pensam sobre nós, porque a gente não sabe quem a gente é. E a gente só sabe quem a gente é quando a gente busca se conhecer em profundidade. Não de uma forma superficial. É olhar para esses lugares sombrios, curar aquilo. Entender que a gente é maior que aquela limitação. E isso o propósito de vida me trouxe. Quanto mais eu fui atendendo pessoas, mais eu fui despertando para me tornar uma pessoa melhor. Mais pessoas chegando até mim, mais eu fui entendendo que eu tinha uma coisa muito forte aqui para trazer para a humanidade. Não que eu sou melhor que alguém, gente. Não. Todos nós temos esse potencial. Só que, pessoal, voltando. E aí, gente, foi nesse processo de reconexão com a minha essência, do meu propósito de vida, que eu fui resgatando quem é a Paola de verdade. Quanto mais eu fui me curando, mais eu fui me libertando de um monte de crenças, mais eu fui assumindo a responsabilidade da minha vida e mais eu fui me permitindo ser quem eu nasci para ser. Mas esses processos de cura, eles foram muito profundos. Foram curas que eu precisei buscar em relação à minha relação com a minha mãe. Foram curas que eu tive que buscar em relação à experiência que eu tive de relacionamento com meu pai, com meu irmão, com amigas, com um relacionamento afetivo entre homem e mulher. Foram muitas e muitas curas, porque muitos comportamentos limitantes que a gente tem é pela forma que a gente se enxerga, pelas experiências de vida que a gente foi tendo, que a gente foi acreditando que a vida era aquilo. Então, para a gente viver de uma forma melhor, a gente precisa se libertar. Tudo que existe aí de treta na nossa vida não é para fazer a gente sofrer, é para fazer a gente evoluir. Se existe algum desconforto dentro de ti, algum comportamento que te limita, vai lá e cura isso para tu te libertar e ser quem tu é. Nós não somos seres limitados, cheios de treta para ficar vivendo presa dentro de um corpo. A gente é muito mais do que isso. A gente tem muito mais do que entregar para as pessoas, do que uma aparência física, do que um corte de cabelo. Se sentir bem, se sentir bonita é bom? Claro, eu gosto, eu tenho uma vaidade muito grande. Isso eu também tive que aceitar. Que eu, nesse processo de autoaceitação, comecei a negar que existia uma vaidade dentro de mim. Mas existe, e tá tudo bem. Se isso é importante pra mim, por que eu não vou buscar me sentir bonita, né? Desde que não comece a ferir o meu corpo. É isso que eu entendi. Eu posso buscar fazer coisas pra melhorar, não tem problema. Mas por que eu preciso ferir? A minha autoaceitação, ela nunca esteve na ponta de uma agulha, como eu já fiz acupuntura para celulite. A minha autoaceitação, a cura dela, nunca esteve numa massagem. A minha autoaceitação nunca esteve num procedimento estético. Não era ali que eu ia me curar. Eu ia curar desse meu processo quando eu olhasse para dentro da Paola, para tanta treta que eu carregava dentro de mim. E a minha profissão me ajudou muito nesse processo. Quanto mais a gente encontra uma profissão alinhada com quem nós somos por essência, mais a gente vai vendo o nosso valor diante da vida. Quanto mais pessoas eu consigo contribuir através da minha missão e do meu propósito, mais eu vou entendendo e respeitando o meu corpo como ele é. E claro, olhando também para essas questões das ancestrais, das experiências de vida passada,
tudo é um processo. Mas o meu processo de autoaceitação, ele começou quando eu comecei a buscar essa reconexão com a minha essência através do propósito de vida e vivendo o meu propósito, materializando o meu propósito na minha profissão. E aí, pessoal, deixa eu ver aqui, eu fiz aqui um roteiro, tinha me preparado toda para falar com vocês, mas eu deixei a emoção falar, tá? Fui trazendo aqui o que o meu coração foi trazendo para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado disso. Deixa eu ver, eu tinha separado uns aprendizados, né? A gente vê muitas pessoas hoje falando de amor próprio, mas poucas pessoas de fato vivendo o seu amor próprio. Muitas pessoas aí sem conseguir hoje fazer um story sem filtros e não entendam isso como um julgamento. Mas por que será que tu precisa se esconder atrás de um filtro? Por que será que tu precisa se esconder de quem tu quer se esconder? O amor próprio, pessoal, ele vai muito além do que a nossa imagem, da nossa beleza. É um processo de olhar para as nossas feridas, acolhê-las e curá-las. É olhar para o nosso processo de evolução com mais amor, com mais respeito pela nossa história. É entender que tudo o que nos acontece nos favorece. Deus está sempre com a gente. Deus está sempre nos levando para situações para que a gente possa transmutar aquelas energias que nos limitam. Deus não nos abandona em nenhum momento. Eu, por muito tempo da vida, acreditei que eu era ateia. Mas encontrar Deus no nosso coração é fundamental na nossa jornada para a gente seguir. Quando a gente encontra esse Deus que nunca foi uma terceira pessoa, ele está aqui dentro da gente, a gente começa também a acreditar mais em nós. Porque não existe, pessoal, acreditar em Deus e não acreditar na gente. Se a gente não acredita na gente, mas acredita em Deus, isso é uma falsa fé. Porque Deus não é uma terceira pessoa. Deus está aqui. Nós somos a representação de Deus aqui nesse plano. É impossível eu acreditar em Deus se eu não acredito em mim. Então, buscar essa fé, essa espiritualidade dentro da gente, é fundamental para o nosso processo de autoaceitação. Porque entender que a gente também é filho de Deus, que Deus está aqui dentro da gente, isso dá um conforto. Isso faz com que a gente nunca mais se sinta só. Eu me senti só muitas vezes. E não é porque meus pais não me deram amor, não me deram carinho. Não é por isso. É porque o meu processo aqui, a minha dor, a ferida da minha alma, a rejeição, me fez por muito tempo acreditar que eu estava sozinha, que eu era uma pessoa excluída das pessoas, da sociedade. Esse era o meu processo. Então, nesse meu processo de autoaceitação, eu precisei me reconectar com Deus. E quando a gente entende que Ele só nos traz aquilo para nos favorecer, vai doer, vai doer. O processo da evolução, ele não é um processo fácil. Requer muita coragem. Eu e a Tati, a gente falou sobre isso, é para os fortes. Olhar para tanta treta que tem dentro da gente, assumir a responsabilidade por muita coisa, entender como a gente contribuiu para que aquilo acontecesse, é para os fortes. E é muita treta, muito, viu, gente? É muita treta real. O amor próprio também, pessoal, é se permitir viver esses processos de cura e de libertação, para que a gente volte cada vez mais forte. Cada vez que eu me curo, vocês não têm noção a energia que eu volto aqui para trazer para vocês. É muita energia e é muita vontade de contribuir com a construção de um mundo melhor. Isso que faz a gente se tornar imparável na vida. Isso que faz a gente descobrir a nossa força interior. A nossa vulnerabilidade é um recurso que a gente tem para se transformar naquilo que a gente nasceu para ser. Não naquilo que a gente passou a acreditar que a gente era. E, gente, para finalizar por aqui, vamos ver. O que eu quero ler aqui para vocês? Falando aqui a mulherada, procedimento estético, eu já fui muito, de procedimento, como eu falei, ia passar que eu não gostava mais de mar. Eu tinha vergonha de entrar no mar, gente, molhar meu cabelo, as pessoas descobrirem que eu era crespa. Eu tinha vergonha de ir até a beira do mar e as pessoas verem minha celulite. Então eu buscava, através desses procedimentos, amenizar aquela dor dentro de mim. Só que aquilo nunca curava, porque eu nunca chegava naquela idealização, naquela Paola perfeita. E o universo me testando a
desconstruir essa idealização da perfeição e se reconstruir através da aceitação da nossa natureza. É se olhar no espelho e perceber que Deus nos fez perfeita. É olhar para as nossas atitudes e perceber o quanto humana nós somos. É o quanto a gente faz diferença na vida das outras pessoas, o quanto a gente consegue levar o amor por onde a gente passa, o quanto a gente leva alegria, o quanto a gente é maravilhosa por ser quem a gente é. Quando a gente entende e assimila tudo isso, que a gente é essa pessoa, que a gente é essa natureza, o resto é só um detalhe. Aí a gente vai melhorar aqui e ali, mas isso não vai mais determinar a nossa vida, não vai dizer, não vai nos medir, não vai dar o nosso verdadeiro valor. A gente precisa descobrir que existe algo muito mais profundo e um propósito muito maior para a gente estar aqui, o nosso propósito de vida. É isso, pessoal. A live era para falar sobre autoaceitação. Peço desculpas aí pela instabilidade da internet. Acho que são as provações, né, que o universinho nos faz. Espero que vocês tenham gostado aí. Adorei o compartilhamento de vocês, a interação. Isso é um presente para mim. Eu amo isso. Adoro conversar, mas adoro receber as informações de vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado, que em algum nível isso tenha trazido alguma ajuda, alguma consciência para vocês. E a gente segue juntas aí nessa jornada, de mão dadas, unidas por esse propósito da gente se libertar desse monte de crença que não nos leva muitas vezes a lugar nenhum, pra gente ser aquilo que a gente nasceu para ser. Demais, maravilhosa, amei, suas lindas, que bom ter vocês aqui. Live top, Tatinha, gratidão. Fico tão feliz em ler isso, ainda mais de uma pessoa que eu admiro tanto. E é isso, gente. Vamos juntas aí nessa jornada. Eu não sei o que a vida vai me trazer para eu conseguir ajudar vocês aí nesse processo da autoaceitação. Eu só sei que eu tô aberta para o que Deus quiser, entender que eu preciso ainda aprender. Gratidão, Tila, contribuindo muito, Helenice, Tainara, muito bom, top. Jéssica, ai, que linda, parabéns por ser tão transparente, conseguir expor as suas dores. Para mim, Jéssica, o valor da honestidade e transparência é um dos meus maiores valores. E eu quero que a gente entenda que todos nós estamos aqui com o mesmo propósito, a evolução. Não é porque eu tô aqui fazendo essa live, gente, que eu sou melhor ou pior que alguém, que eu sou mais ou menos evoluída. A gente é tudo igual aqui. Não existe isso. Nosso ego gosta de acreditar que sim, mas não existe. Eu tenho dores que talvez vocês não tenham. E o massa dessa troca que a gente tem uma das coisas massa dessa troca que a gente tem é isso. A gente entender que a gente tá junto, sabe? E que a gente pode se unir para se libertar de tudo isso. E eu faço, assim, só posso agradecer por vocês estarem aqui, por vocês terem me dado essa permissão de fazer essa live, já que vocês correram atrás dos 35 sim, né? Pra gente fazer essa live. E agradeço sempre a presença de todos. Semana que vem, 9h15, terça-feira, estaremos aqui nesse bate-local para fazer a próxima live. E é sempre uma satisfação estar aí junto com vocês e ter a presença de pessoas tão maravilhosas, mulheres tão lindas, que fazem a minha vida ter muito mais sentido. Somos todos iguais, só muda o endereço. Perfeito. Somos todos iguais e muito diferentes ao mesmo tempo, mas a gente somos todos iguais. É isso, gente. Gratidão por tudo e até a próxima. Grande beijo.